Deus nosso Pai, é desse modo que nós nos colocamos diante do Senhor. Nós unimos os nossos corações, espíritos, almas, pensamentos, intenções. Aliás, as intenções de cada coração só o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Sei das minhas. Aliás, há aquilo que nem eu mesmo sei, mas tu sabes. E que essas intenções, esses pensamentos, esses desejos, as motivações que nos trouxeram para esta noite, de alguma forma coincida com a tua vontade, com o teu desejo, com o teu querer, de modo que a gente possa dizer que nós estamos aqui por tua vontade, porque o Senhor nos trouxe aqui. E eu oro, Pai, que cada um de nós, cada uma de nós, segundo a necessidade de cada um, cada uma, tu nos ouça, nos atenda, nos veja, nos perceba e sinalize que tu sabes de nós. Nós precisamos da parte do Senhor, de quando em quando, estas sinalizações de pertencimento, saber que pertencemos ao Senhor. Pai querido, oro pela vida do Caio, que nos falará nessa noite. Sei que tu já o tem preparado para isto, que nós estejamos preparados para ouvir e que o teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. É assim que nós oramos, muito agradecidos por esse tempo, juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Dizendo, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nosso nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Cantando, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui.
teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei alegria, eu encontrei alegria, Senhor, Rei meu e Deus meu. Liberdade, eu encontrei liberdade, Senhor, Rei meu e Deus meu. Segurança, eu encontrei segurança, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amizade, eu encontrei amizade, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento.
tempo intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Alô, minha gente, tudo bem? Boa noite, Deus nos abençoe, alegria ver vocês. Esse é um período do ano não exatamente o melhor para a gente se reunir. A gente está vindo de um ano confuso e estranho, e de modo que o Brega estava me dizendo de como ele reuniu uma coisa aqui, outro dali, você daqui para gravar, pessoas diferentes para participarem, a dificuldade que ele teve para fazer uma catada. E eu estava pensando na época, no período que a gente está vivendo. Nós não paramos de viver o que vivemos os últimos anos, e muito especialmente neste ano de 2022, que foi um ano muito difícil, eu acho que para a maioria de nós. Para quem tem alma sofreu. E foi um ano no qual eu sofri muito no coração, um ano quieto e angustiado. E quem observa as coisas a partir de determinados ângulos da vida acaba vendo o que a maioria não enxerga e sofrendo com o que a maioria não vê. E, às vezes, você sofre sem poder se comunicar direito. E, além do que, boa parte da sua comunicação não é compreendida. A gente não compreende palavras, a gente compreende tempos. A gente pensa que compreende épocas, ou circunstâncias ou ocasiões. E cada um vive a sua. Cada um olha do seu próprio ângulo, de onde está, de como percebe, de como sente, de como as coisas lhe afetam. E eu, particularmente, fui, durante todo esse ano, muito afetado por algumas angústias e por ver o espírito que estava crescendo e que cresceu e que não parou de crescer entre nós. E isso me fez pensar, enquanto o meu querido Jorge Camargo cantava as parcerias dele com João Ferreira de Almeida e muitas outras dele com ele próprio, e que ele não cantou hoje aqui, porque cantar que ele fez com João Ferreira de Almeida é mais seguro, mas ele nunca cantou que não fosse seguro. Mas eu estava pensando, e a minha mente foi para tantos lugares diferentes enquanto ele cantava. A primeira canção me remeteu
para Lucas 12, e eu pensei no texto de Lucas 12, nessa época que a gente está vivendo, quando ele cantou o Salmo 84, eu viajei para dentro do Salmo, a história do Salmo todo, o contexto, como ele foi feito. Você vai anunciando a palavra com avidez, e é o meu caso já agora, vai fazer 50 anos que eu estou pregando o Evangelho, e com avidez, então você fica íntimo de tudo, e não só da Escritura, mas até do livro. Esse livro aqui, particularmente, está comigo há 50 anos. Foi a minha mãe que me deu de presente essa Bíblia, que eu não consigo largar, ela está toda arrebentada, coitadinha, machucada, folhas soltas. Eu já fiz uns 3 ou 4 trabalhos de recapeamento, repaginamento dela. Já ganhei Bíblias irrecusáveis às centenas. O último que me deu uma Bíblia maravilhosa foi o Cláudio, que está ali à frente, vendendo livros, está em pé ali com o John e a esposa dele, a Roberta, o filho. E ele me deu uma Bíblia, ele viu que eu estava enxergando cada vez menos, e me deu uma Bíblia com letras grandes, muito boa. Eu amei o texto, sem comentários. Eu não gosto de Bíblia com comentários, com exegeses, com auxílios hermenêuticos, tudo isso que só atrapalha a pureza do leitor. Então, eu acho, por mim, todo livro da Bíblia tinha uma introdução antes do livro só dizendo a data, onde provavelmente foi escrito, em que contexto, no máximo uma página. Deixa o cara ler e ir lendo, procurando as melhores versões, buscando entender o Leviatã dele, não é? Cada um tem os seus. E aí eu olhei para aquela Bíblia que ele me deu e falei, não, essa aqui eu vou ficar com ela no meio de tantas centenas, eu vou ficar com essa. Acabou que logo depois dele ter me dado, eu ainda usei no Papo de Graça algumas vezes, e chegou uma pessoa para assistir o papo, dentre as muitas que iam lá, sentavam, e chegou essa pessoa, e eu vi que a pessoa foi ficando profundamente tocada enquanto o programa acontecia. Quando acabou, ele estava chorando e quebrantado, e aí falou, meu Deus, como é que eu faço para entender a Bíblia? Aí eu falei, não perde o teu tempo com a Bíblia toda não, meu filho, que vai demorar muitos anos, mas se você quiser entender alguma coisa que vai mudar a sua vida mesmo, pega aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 aqui, se você entender, mais ou menos, já vai te fazer o homem mais extraordinário da Terra. E deixa eu te dar mais essas dicasinhas para como você deve fazer para se aproximar dessa leitura. E falei com ele, ele foi em lágrimas, e eu fiquei com aquele monte de Bíblia, porque além da minha tinha mais umas 3. Tinha a Bíblia presbiteriana dos calvinistas, a Bíblia, como é o nome dela? Qual o nome? De Genebra, a Bíblia de Genebra, outras Bíblias lá assim na mesa preta, que ficava ao meu lado, no Papo de Graça, e todas complicadas, com comentários, com não sei o quê, todas Bíblias estragadas, a meu ver, para uma pessoa que só queria saber como é que ele leria. E eu peguei a minha, eu não dou para ninguém, nem para anjo, nem para arcanjo, nem para ninguém. E aí, eu já dei para minha mulher, mas depois que eu parti, já é dela. Ela deve ficar aqui mais tempo do que eu, então é tua. E depois que você for, já tem um filho que é o mais ávido por ser o herdeiro dessa Bíblia aqui. Eu peguei, portanto, a Bíblia que o Cláudio me deu e passei adiante para essa pessoa e falei, leia, eu recebi com muito amor e estou te transferindo com muito amor.
Eu estou falando disso a propósito de como, durante as canções, a minha mente foi para lá e foi para cá. Mas no meio desse turbilhão, por exemplo, em Lucas 12, que começa dizendo para a gente ficar vestido e não se permitir a nudez de natureza espiritual, no que diz respeito a não perder as vestimentas da atenção. Jesus repete a palavra que pode ser sinônimo de vigilância, os termos e expressões, várias vezes em Lucas 12. Estai, pois, vigilantes, estai apercebidos, vigiai, portanto. São recorrências dele nos chamando a prestar atenção. Prestem atenção no que estiver acontecendo. Aí ele começa a dizer algo sobre a natureza dos discípulos que ele esperava ter, dos servos que o Rei e Senhor de todas as coisas deveria ter. E ele começa a descrever, chamando de bem-aventurados aqueles que são servos vigilantes, prontos, com lâmpadas acesas, com luzes para enxergar, para iluminar o caminho, para não ficarem perdidos na escuridão, vestidos, cingidos, iluminados e iluminantes, iluminando outros. Felizes são esses servos assim, que se o seu senhor chegar de madrugada, de um evento, de uma festa, de um casamento, ele estará, no entanto, acordado a qualquer hora, pronto, e com luzes acesas, e pronto para servir. E aí ele diz, em verdade, eu vos digo que esse servo pode levar um susto de que o seu senhor voltando e o encontrando assim, o que, infelizmente, é algo tão raro, já era nos dias de Jesus, nos nossos dias, então, nem se fala. E Jesus disse, esse servo pode levar o susto de que o seu senhor venha dizer, assenta-te à mesa, porque eu estou com vontade de te servir. O que é uma imagem linda, e que a gente quase não vê ser explorada. No máximo, em Apocalipse, capítulo 3, o cearei com ele e ele comigo. Mas aqui no Evangelho de Lucas, e com recorrência em Mateus, em Marcos, você encontra a mesma expressão de esse servo pode levar o susto de que eu o farei assentar-se. E eu mesmo servirei e cuidarei dele. Aí Pedro, ouvindo a história, falou, escuta, o que tu estás dizendo é só para nós ou é para todo mundo? Isso é uma pergunta que Pedro gosta de fazer, de vez em quando ele entra com perguntas dessa natureza. Escuta, isso aqui é um particular exclusivo, especial, ou quem quiser se apropriar, pode. Aí Jesus pegou e disse a ele, olhe, depois de ter falado do servo bom, ele disse, estai também apercebidos, vigilantes, olhando a hora em que o Senhor voltará. Porque se for um servo bom, ele lhe dará e lhe confiará todos os seus tesouros. Mas sendo um servo mau, o que lhe acontecerá será trágico. E ele deixa Pedro sem a resposta. Em outras palavras, se você for desses que merecem esse louvor pela vigilância, pela atitude, pela prontidão, você vai ter tudo, e quem quer que assim seja,
e que assim esteja, sem discriminação, vai receber o que não tem limites. Por outro lado, esse que não cuida, que se descuida, que se distrai, que se desatenta, que tira do coração esse acolhimento, esse amor, essa vigilância, naturalmente se torna um servo abusivo. Porque quem começa a abusar da paciência do seu senhor, inevitavelmente vai abusar do seu direito ou da sua relação com o próximo, com o irmão, com os outros servos do mesmo senhor. E aí ele diz, o que acontece é que se aqueles que têm essa atitude positiva, têm esse coração tão generoso e ávido pela alegria de servir, portanto, serão servidos por aquele a quem servem. De um outro lado, com esses outros que agem diferente, o que acontece é que eles passam a maltratar os seus irmãos. Passam a espancá-los, a dominá-los, a açoitá-los, a tirar-lhes a liberdade, a prendê-los, a torturá-los, a impor medidas de domínio, de controle, de abuso sobre essas pessoas, que são apenas conservos deles, são apenas servos do mesmo Senhor, mas por querer eles, por uma razão de carisma, de oportunidade, de tempo, de idade, de poder que pensaram ter adquirido, usufruírem disso contra o próximo, sem ser em favor e em serviço dele e deles, Jesus disse, esses serão tomados e serão castigados, e serão colocados num cárcere. E Jesus diz, em verdade eu vos digo que eles não sairão dali até que paguem o último centavo. Agora você decide se eu estou falando só com você ou se eu estou falando com todo mundo. Se eu estiver falando com todo mundo, é com todo mundo para o bem. E se eu estiver falando com todo mundo, é com todo mundo também para o mal. Portanto, cada um veja quem quer ser. Cada um decida qual é a sua história no Evangelho, é o que Jesus está dizendo. Decida qual é a sua história no Evangelho. Que servo desses aqui você quer ser? Se você vai andar cheio da luz, da vigilância, da perseverança, do olhar aberto, atento, da atenção com a verdade de Deus na mente, no coração, com a palavra de Jesus saltitante, viva em nós, com o suscitamento dessa alegria de servi-lo e de amá-lo e de viver com a consciência atenta e disponível, ou se você vai achar que com o passar do tempo, dos dias, com os anos, com as acumulações, com as experiências adquiridas, com os poderes contratados, com a impressão de supremacia, de dominação que você possa ter, tomado pelas doenças do orgulho, da vaidade, do poder, ou da indiferença em relação a quem você serve, você pode escolher uma outra história. E aí o Evangelho será outro Evangelho para você. Outro. Aí você pergunta, mas existe mais de um Evangelho?
Existem tantos evangelhos quantas pessoas existam no mundo, cada um tem o evangelho que busca. Que pode ser boa nova, pode ser evangelho, ou pode ser certeza de juízo. Cada um escolhe. Isso está dito e posto aqui no Evangelho de Lucas, desde o início, no capítulo 1, quando Maria e José vão com Jesus ao templo para o menino ser circuncidado, com 8 dias de vida. Uma das coisas que aconteceram ali é que um velho chamado Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, se aproximou de Maria e de José, olhou para a criança e disse a Deus: despede agora o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E voltou-se para Maria e disse: olha, mulher, esse menino está destinado a ser objeto de contradição. Ele servirá para o levantamento de muitos e para a ruína de outros tantos, e para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Essa expressão, assim como o Leviatã do Jorge o tocou bem novinho, provavelmente tenha sido uma das expressões do Evangelho que mais me tocaram o coração, para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Aí Paulo repete isso em Romanos, no capítulo 2, verso 32, a mesma coisa, para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Aí outra vez, Paulo, mais num outro texto, numa outra carta, diz: então serão manifestos os pensamentos ocultos de todos os corações. Essa é uma certeza que não pode falhar em nós, até porque é o mesmo Jesus que provoca coisas tão díspares, como Simeão disse: ele será objeto de contradição. Para uns será de levantamento, para outros será destruição. O encontro com esse menino, que será o filho do homem que já é, suscitará essa ambivalência inigualável. A mesma mensagem, a mesma pessoa, a mesma inteligência, a mesma declaração, a mesma construção, as mesmas elaborações, as mesmas metáforas, as mesmas parábolas, o mesmo ensino, dito a todos. Cada um faz o que quer com o que de Jesus ele ouve, ou lhe é anunciado, ou ele escolhe crer. A beleza trágica de Lucas 12, que eu não abri ainda, só estou falando a respeito, sem nem olhar para o texto, é justamente essa, de nos colocar de olhos bem abertos, decidindo qual é o evangelho que vai se cumprir na minha vida. Se eu serei daqueles que estarão atentos e vigilantes, e com a candeia do meu ser, com a lâmpada do meu ser acesa, com os meus olhos iluminados e iluminando a vida. E se eu serei daqueles a quem o Senhor dirá: senta aqui, amorzinho, senta aqui, porque hoje eu quero te servir. Senta. Ou se eu serei
aquele indivíduo que achou que era dono dos outros, que mandava, que decidia, que dizia quem era de Deus, quem não era de Deus, quem ia para o céu, quem já estava no inferno, quem tinha perdão de Deus, quem não tinha perdão, estabelecendo os critérios e as categorias de separação de uma pessoa da outra a partir do ângulo da minha cegueira presunçosa, jogada como juízo arrogante contra o próximo, chamando juízo sobre mim. Porque, inevitavelmente, assim como essa graça superabunda no coração perseverante, ela se manifesta como verdade e juízo no coração que se torna cínico, que, sabendo qual é a vontade do seu Senhor, opta pelo seu capricho. Por que eu comecei a falar do ano que a gente viveu e fui para Lucas 12? Porque esse foi um ano em que ficaram manifestos os segredos ocultos de muitos corações. Esse foi um ano em que Jesus, em nome de Jesus, nós vimos tudo acontecer. Em nome de Jesus, nós vimos o melhor das pessoas brotar. Espírito sacrificial, gente que perdeu muito, que sofreu demais, que ficou com as costas largas, que apanhou, que ficou com o lombo ardido e grosso, de tanta peia, como a gente diz na minha terra, que sofreu e que levou, e outros que pisaram, que maltrataram, que odiaram com muita intensidade, que se revoltaram, que se zangaram, que amaldiçoaram, que abominaram, tudo isso em nome de Jesus. Era uma coisa tão chocante que na minha casa eu recebia pessoas que chegavam lá e diziam: desculpa, o senhor não me conhece, eu sou senador ou deputado federal, ou trabalho no governo, eu vim aqui lhe visitar porque eu estou precisando levar um abraço do Jesus do bem. Eu ouvi isso para todo lado. Eu digo: não é possível, eles combinaram essa frase, só pode ter sido. Chega lá um cara nervoso, um dia de manhã, deputado federal, disse: desculpa, eu sou ateu. Pois não, tudo bem, eu gosto de ateu, adoro um ateu. Por mim, o mundo inteiro era ateu, porque ateu não dá trabalho. Quando ele crê, ele entra de cabeça, se atola da graça. Crente é que você leva a vida inteira pregando, ele nunca se converte. Agora, ateu é uma maravilha. E aí, não, eu só queria te dar um abraço, porque eu era menino e eu te seguia, e eu disse: um dia eu vou ficar grande, quando eu ficar grande eu vou dar um abraço nesse homem. E aqui só encontro Jesus do mal, ali no Congresso. Então, hoje eu tomei uma decisão, vou lá dar um abraço no Jesus do bem, porque todo mundo diz que é de Jesus, mas eu abraço e uns são do mal. Então, você abraça um ateu que só quer um abraço do Jesus do bem, como ele, dezenas de outros voltaram, e isso só ratificava cada vez mais profundamente no meu ser esse fato de que, em nome de Jesus, a gente constrói o evangelho que a gente quer. Nós temos aqui na Bíblia 4 evangelhos, mas existem outros evangelhos. Você vê Paulo falando, já nos dias dele, de outras pessoas trazendo um outro evangelho. Um outro evangelho, que ele diz que não aprendestes de mim, que não vistes em mim, que eu nunca pratiquei, que eu nunca ensinei, mas está aí, sendo ensinado, vendido para todo mundo, nos dias de Paulo, que morreu mais novo do que eu. Morreu com 64 anos, eu estou com 67. Daqui a 2 anos e meio eu faço 70. Ou seja, meu irmão Paulo já estava morto há 2 anos.
Eu tenho mais tempo de ministério do que ele. Muito mais tempo. Ele não teve o privilégio de ficar 50 anos pregando a palavra. E o tempo que ele teve foi de muita dificuldade, prisão em prisão, sacrifício em sacrifício, uma expressão de entrega, de esfolamento total da vida, numa dádiva de amor, como ele próprio se autodefine como uma libação, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, se entregando ao Evangelho que ele tinha crido, ao Cristo que a ele tinha aparecido, ao qual ele tinha se entregue e buscado viver e encarnar a palavra que de Jesus, e a partir daqueles que com Jesus tinham aprendido, ele aprendeu, e ele diz, e eu mesmo não fui a Jerusalém aprender detalhes com Pedro, Tiago, com ninguém, fui para a Arábia, e o evangelho que está plantado em mim não foi carne, não foi sangue quem me revelou. Me veio do Espírito de Deus, do mesmo Cristo, da luz de Damasco, que explodiu como um Big Bang de criação na minha frente. Aquela mesma luz me iluminou o conhecimento, de modo que a glória de Deus resplandeceu para mim, todo dia iluminada na face de Cristo. Mas, enquanto isso, tem outros evangelhos chegando aqui. Vocês parecem que dão mais atenção a esses outros evangelhos. Esses dias eu retomei os meus evangelhos apócrifos. Eu gosto de ler os evangelhos apócrifos, tanto quanto gosto de ler os livros apócrifos da Bíblia. Os livros que não entraram no que os judeus determinaram que era o cânon sagrado, e depois os cristãos também não os incluíram. São livros que ficaram fora. E a Igreja Católica incluiu alguns deles, mas tem muito mais do que os 7 que estão inclusos na Bíblia Católica, chamados pelos protestantes de livros apócrifos. E tem os evangelhos apócrifos. Tem de Maria Madalena, tem de Tomé, tem de Bartolomeu, tem de Filipe, tem de todos os apóstolos que você quiser, tem evangelhos, que foram escritos já no início do 3º século, por outras pessoas, bem distantes, a partir do interesse que essas pessoas tinham em criar, em formatar um Jesus palatável para o grupo que eles queriam alcançar. Então, Jesus sempre ficou à mercê de teologias, de filosofias, de doutrinas. No início, os que mais falsificaram o evangelho simples e original de Jesus, que você tem bem contidos nesses 4 evangelhos que estão aqui no nosso Novo Testamento, mas quem mais tirou proveito criando evangelhos de acordo com o seu interesse filosófico foi o grupo dos cristãos gnósticos. Tanto o lado dos gnósticos, que faziam ascetismos do tipo não como isso, não bebo aquilo, não toco naquilo outro, eram os gnósticos que achavam que por esse tipo de separação você se tornava santificado, mais elevado. E também recebendo doutrinas que outros não sabiam, essa coisa de é para nós, só para nós, ou é para todo mundo? Porque a maioria gostaria de ter segredos que fossem só para eles. E os gnósticos prometiam, olha, aqui com a gente você vai aprender coisas que os outros não sabem. E tinha uma outra linha do gnosticismo, que era o pessoal que dizia, fiquem à vontade, podem pegar quem vocês quiserem, comer quem vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, porque o que o corpo faz não afeta o espírito. Mantenha o seu espírito fazendo alguns exercícios espirituais e pode fazer o movimento que você queira com o seu corpinho por aí,
E Deus não vai achar que tem nada demais acontecendo, porque, afinal de contas, você tem os seus momentos de consagração. O Evangelho de Tomé, por exemplo, é um dos que os gnósticos até hoje mais gostam. O de Maria Madalena, a quem eles atribuíram determinados conteúdos que nem sempre são coerentes com os 4 evangelhos que aqui estão. E evangelhos e textos inacreditáveis, por exemplo, de Paulo, a viagem de Paulo ao 3º céu. Aí você lê aquilo ali que foi escrito no início do 3º século também, e vê que não tem nada a ver com Paulo. Paulo nunca escreveria aquele texto ali. Mas tem gente, e tinha gente que adorava, como entre nós. Tudo sendo feito em nome de Jesus. Mas são versões. A palavra dos últimos 6 anos foi a palavra narrativa. Depois que se declarou, há 8 anos atrás, que essa era a era pós-verdade, a palavra que emplacou-se imediatamente foi a palavra narrativa. Porque a partir do momento em que não há verdade, só existem narrativas. É a minha narrativa, a tua narrativa, a narrativa de qualquer um. E se você tentar explicar alguma coisa para alguém, a pessoa pode simplesmente dizer: essa é só a sua narrativa, com licença. E vai embora. E você fica com a sua narrativa. Todo mundo viveu o choque de muitas narrativas. Era uma coisa impressionante. Eu ia todo dia ali fazer o papo de graça, entre a minha sala, embaixo em casa, e a minha biblioteca, de onde eu faço hoje em dia o papo de graça, que é só subir uma escada, atravessar uma varanda e chegar lá. Ali no meio daquele caminho, às vezes, já tinha 2, 3 coisas que não me deixavam chegar lá e pregar o que eu queria, porque era uma angústia tão grande de gente me perguntando as mesmas coisas, que eu tinha que chegar lá e falar sobre aquele assunto, porque a narrativa que o pessoal estava recebendo era insuportável. E alguns em conflito. O meu pastor está dizendo isso. O líder da denominação está me dizendo isso. E se eu não fizer assim, ele disse que eu vou perder Deus, que eu vou para o inferno. E aquelas angústias e angústias. E você, que tem um coração pastoral com uma alma profética, que não consegue ficar calado diante da narrativa mentirosa, acaba que enfia a cara e a minha apanha muito. E eu não tenho problema, minha casca é grossa. Mas bota para fora, e os outros que te amam sofrem por você. Sofrem, pai. Você, como é que você aguenta? Eu digo, alguém tem que aguentar. Então, aqui desse lugar onde eu estou, quem tem que aguentar sou eu. Cada um aguente do lugar onde está. Neste meu lugar, eu não vou retroceder. Sob hipótese nenhuma. Eu não cheguei até aqui para dizer: desculpem, tenho concessões a fazer. Não tenho concessões a fazer. O Evangelho que me salvou até aqui não tem e não me deu permissões para nada, a não ser dizer amém para o que Jesus ensinou de maneira clara. E eu não quero ser o objeto da contradição, de modo algum. Aí o texto de Lucas 12, que a gente tem aqui, chega nesse ponto, que nos diz algo muito, muito forte no verso 49. Olha só o que Jesus diz. Depois de dizer: estejam cingidos os vossos corpos, andem com lâmpadas acesas, vigiem, sejam atentos, cuidado, sejam como um pai de família que não sabe a que horas o ladrão vai voltar. Portanto, fiquem apercebidos, é outra palavra que ele usa. Ele lhes contou a parábola do pessoal que maltratava outros. E concluiu desse jeito que eu já disse: esse
receberá muitos açoites, diferentemente daquele a quem o Senhor, chegando, o servirá. Aí a gente chega no verso 49. Depois desse castigo mencionado a esse que relativiza a autoridade do Senhor e se coloca como dono da alma dos outros, depois das implicações disso, ele diz, olha, tem gente que está no meio do caminho, tem os que sabem e fazem o que é certo, tem os que sabem o que não é certo e fazem a si mesmo, mas tem aqueles que não souberam de muita coisa, ele diz no verso 48. Esses fizeram coisas reprováveis, mas levarão poucos açoites, porque ninguém é julgado e de ninguém é pedido o que o indivíduo não recebeu. Ninguém é julgado pela luz que nunca teve, ninguém é julgado pela instrução que nunca recebeu, ninguém é julgado pelo que nunca acolheu, por aquilo que nunca ele foi declarado com clareza. Esse receberá algo relativo à compreensão que tinha, porque tudo na presença e diante de Deus é de acordo com a luz e com a compreensão que eu e você tivemos das coisas. Dito isto, a gente chega a essa parte sobre a qual vocês nunca viram ninguém pregar, provavelmente. Verso 49. E desculpem a tão longa introdução, que diz assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Isso é Jesus falando. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. É muito diferente de algumas construções de um Jesus bombeiro que a gente tem por aí, né? O Jesus de igreja, em geral, é bombeiro. Fala isso não, que o fogo pode pegar para cá. Cala a boca, assim, não diz isso não. Tem crente aqui que não sabe das coisas. Tem coisa que pastor só fala para pastor e entre pastores. Vocês sabem. Tem coisas que crente não pode ouvir porque ele é um imbecil que não pode saber que está cheio de pastor canalha, safado, cada vez mais, como se não fosse a mulher dele que é cantada, ou a filha dele que é seduzida, ou o filho, como se não soubessem de nada. Mas Jesus diz, eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Essa é uma outra expressão doída, ardida. Bem quisera que o fogo já estivesse aqui queimando todo mundo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Um batismo de dor, de sofrimento, de morte. E quanto me angustio até que ele aconteça, até que o mesmo se realize, eu vivo com essa espada na cabeça. Mas é para lá que eu estou andando, na direção da cruz, do sacrifício, da incompreensão absoluta. Supondes que vim para dar paz à terra? É uma outra pergunta. Supondes que eu vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo antes, divisão. É tão diferente que nem parece que é Jesus que está falando. Eu vim trazer fogo. A minha presença não vai gerar paz. É como Simeão tinha dito, objeto de contradição. Servirá para levantamento de uns, para ruína de outros. É como ele próprio disse, cada um escolha o evangelho que quer para definir sua vida. Se é aquele que, olhando para mim, te coloca numa situação de soerguimento e de projeção espiritual, de
crescimento em Deus e na sua própria humanidade e no amor. Ou, olhando para mim, o que venha a surgir em você seja a desfiguração daqueles que pensam que podem me controlar e usar o meu nome e usar as minhas coisas e se servirem do que supostamente está identificado comigo para fazerem as suas vontades e os seus caprichos. Coerentemente com o que se disse dele, ele está repetindo: eu não vim trazer o que vocês estão achando, que essa minha chegada vai trazer um pacifismo absoluto e nem uma pacificação imposta pela dominação, pelo controle. Não é ditadura e, de um outro lado, não é de forma alguma o abrir-se de todas as comportas para a expressão do desejo caprichoso de cada um, como cada um queira. Ao contrário, todo mundo pode escolher, mas cada um vai ter que viver com as consequências do evangelho que escolheu. Aí ele diz: eu vim causar essa divisão, vai ficar claro. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes divisão. Que divisão? Preste atenção nisso, porque eu vou acabar agora. Porque daqui em diante, você pode repetir comigo? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Repitam: 3 contra 2, 2 contra 3. Então ele prossegue: estarão divididos, olhem em que nível, pai contra filho. Pai contra filho. Estarão divididos mãe contra filha. Filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. A divisão que ele diz que inevitavelmente aconteceria seria dessa natureza. Aconteceria nos ambientes mais íntimos da existência da gente. Não é à toa que a primeira palavra a esse respeito foi dita à mãe dele, quando ele era pequeno, um bebê de 8 dias. Esse menino está destinado para ser objeto de contradição, para levantamento de muitos e para ruína de outros tantos, e para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu duvido que haja alguém aqui, nesse auditório, que não tenha experimentado esse tipo de divisão. De filho contra pai, de pai contra filho, de mãe contra filha, de filha contra mãe, de nora contra sogra, de sogra contra nora, o que é normal, não é? De gente da família, de gente próxima, de gente íntima, e que não se falam mais. Um grande problema de Natal, agora, nos próximos dias, o pessoal que não se fala, é o pessoal que foi para o CU, e essa nova rede, que é concorrente do Twitter, né? Onde é que você está? No Twitter? Eu vou para o CU. Então, fica no Twitter, que eu sou do CU. Então, não, eu sou do Telegram. Então, você é do WhatsApp, fica lá, seu desgraçado. Então, vice-versa. Mas nem fala comigo mais. E ódios. Eu achei interessante quem botou o nome dessa nova plataforma. Deve ter sido um cara, isso foi inventado provavelmente Em que país? Vocês sabem onde foi criado? Na Índia. Tinha que ser. É com 2 Os, né? Ku. K-O-O.
mas a pronúncia com 2 Os é cu. Então, ninguém se escandalize, por favor, eu soletro, para ninguém perder a fé. Então, divisão. Corações que você achou que conhecia, me diga, se você não viveu essa experiência. Os últimos anos. Gente que você dizia, meu Deus, esse aqui, eu sei quem é. Eu sei quem é, o que entendeu, o que compreendeu, qual é o lado dele, dela na vida, com certeza. Aí você se arvorou a dar uma pequena opinião sobre alguma coisa. Opinião sobre amor. Em favor do amor contra o ódio. Aí o cara já te olha zangado. Assim, daí é amor, viu? Amor que eu estou falando, é de amor. Esse amor que você fala é o amor que estragou o mundo. Aí ele vem te explicar que o amor que ele crê é um amor que, para ser bom, tem que ser cheio de raiva, de ódio, de antagonismo, de intolerância, de separação, de divisão, de choque, e escolha pela contradição como opção primeira. E aí você prossegue e perde a relação, ou você se recolhe e entra num estado de silêncio, como os mais sensatos acabaram fazendo. Não, então deixa eu calar. Tem pessoas que eu amo profundamente, mas eu não posso puxar um assunto, porque se eu puxar sobre chuva, eles vão falar sobre o dilúvio político. Sobre qualquer outra coisa, você diz que não quer tratar daquele assunto, daquela hora, que está bom demais, mas eles vão insistir. Eu vi famílias se quebrarem no meio. E igrejas. Quando chegou agora esse último mês, meu Deus, milhões de pessoas foram expulsas das suas igrejas. Não foram centenas, nem alguns milhares. Foram milhões. Vai embora daqui. Em quem que você vota? Ah, é? Então não é aqui o teu lugar. Vá, porque quem vota assim já é do inferno, é do diabo. Sai daqui. E as pessoas indo, algumas não sabiam para onde ir, nunca tinham pensado que uma escolha numa eleição determinava a salvação espiritual. Agora a salvação não era mais pela graça de Jesus, era pela escolha do tipo de Messias que você queria. Do contrário, você estava perdido. E o que a gente viu foi esse desabrochar dos pensamentos ocultos de muitos corações. Tem gente que não veio hoje aqui, hoje à noite, em reação à minha pessoa. Podem ter certeza disso. Eu, quando vim para cá hoje, que eu fui entrando, e já da última vez que eu vim, que eu fui entrando, eu vi isso aqui, para mim, está vazio. Absolutamente vazio. Comparado com tudo. Está vazio. O que é isso? É a divisão. É gente que ainda está magoada, chateada. Eles vão levar 1 ano, 2, talvez 3, para começarem a se aliviar, a se curar. Não, esse cara falou um monte de coisas que eu não gostava, mas ele continua ainda pregando o Evangelho. O que é que eu posso fazer, né? O que ele fala de Jesus é verdade, eu não tenho como negar, mas, por enquanto, eu não vou lá. Não vou. Em 2018, eu perdi 300 mil seguidores. Esse ano foi uma bênção, porque eu perdi só quase 20 mil. Mas já eram os que tinham remanescido dos 300 mil que saíram. Então, eram alguns que estavam aguentando. Eu não largo esse cara, eu não largo. Quando eu fui dizendo, olha, do jeito que está, não dá, e eu vou ter que tomar a minha posição, não é nada que Deus mandou fazer, é algo que, como ser humano, eu preciso fazer.
Ninguém é obrigado a fazer, agora eu tenho a liberdade de fazer e farei. E a pessoa se encheu de ódio, de raiva, e disse, eu não fico mais aqui. Eu não quero mais nem ouvir. Mas eu estou acostumado, eu já vi esse povo ir e voltar centenas de vezes. Dependendo da hora, da fase, da época, eles estão aos milhares, ou então eles se zangam com o que você falou, e eles não concordam e saem. Mas isso é o de menos, porque eu estou aqui para isso. Eu fui feito para isso, vocês entenderam? Eu fui criado para isso. Sem meu pai saber, ele já me criou desde pequeno, dizendo, olha, você não pode brigar com ninguém do teu tamanho. Briga só com o maior e mais velho. Porque bater em alguém do teu tamanho é o mínimo que você devia fazer. E mais fraco é covardia. Chegar em casa vai apanhar de mim. Então, eu prefiro que você volte da rua sofrendo por ter levado uma surra de um galalau, mas você encarou, do que qualquer outra coisa. E eu cresci assim. E a minha adolescência foi assim, minha juventude foi assim, tudo que eu fiz na vida foi assim, eu fui forjado para ser assim, é assim que eu sou para mim, e em mim não dói como dói na maioria das pessoas. Agora, o que dói é você ver quando isso destrói vínculos mais íntimos, casamento, relações familiares. A gente vê o apartamento, o ódio, ou os antagonismos que deixaram de ser apenas uma questão de opinião e passaram a ser uma questão de posição frontal e odiosa de uns para com os outros. Mãe que pergunta, a minha filha fulana vai no aniversário? Aí o outro filho diz, sim, vem. Ah, então não vou não, eu e seu pai não vamos. Ou então diz para ela chegar só depois das 10, que aí eu vou visitar o meu netinho de 7 às 9. Mas não vou correr o risco de me encontrar com ela nem no elevador. Ah, está acontecendo para todo lado, em todos os lugares. E a divisão está aí, isso tudo. Eu estou falando do povo que usa o nome de Jesus. E é um nome que nos últimos tempos foi um derramar de brasa e de fogo para todos os lados. Infelizmente não foi fogo santo. Alguns seguraram a onda, lutando para manter a chama ardente do amor no coração. Mas a grande maioria estava ardendo por um fogo estranho de raiva, de ódio, de confrontação, de antagonismo pelo antagonismo. E aí Jesus prossegue aqui, adiante, após dizer que tipo de divisão é essa, ele fala, dizendo no verso 54, disse também, o que significa dizer que é continuidade do que acabou de ser dito, das divisões de sogra, nora, nora e sogra, disse também, como acréscimo, as multidões que estavam ali junto com os discípulos. Quando vê desaparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra, do clima, do céu, da temperatura, da estação, da meteorologia, e, entretanto, não sabeis discernir essa época. Hipócritas, vocês são funcionais para tanta coisa e vão me dizer que não conseguem discernir nem compreender o que eu estou dizendo, que a minha presença aqui instala não a paz, a minha presença demanda que vocês façam escolhas. E essas escolhas, eventualmente, podem colocar aqueles que escolhem o lado da coerência simples com o meu obedecer, com a minha palavra, com o meu ensino. Aqueles que assim fazem podem ser profundamente maltratados.
E aqueles que, em meu nome, se utilizam dessa autoridade para oprimir o próximo, não sabem o tipo de juízo que chamam sobre si. Depois não me digam que não tinham entendido nada. Vocês são hipócritas, mascarados. Como é que vocês discernem tanta coisa? São funcionais para tanta coisa. Porque ninguém perdeu a funcionalidade em razão das escolhas horríveis que fez. Ninguém rasgou dinheiro, ninguém correu atrás de sombras de avião. Era uma loucura bem seletiva, bem pré-determinada, escolhida de acordo com a ideologia do meu prazer, do meu capricho. Semana passada, uma pessoa foi comer comigo e a gente sentou para conversar e ele me fez algumas perguntas, eu fui respondendo, evitando assuntos traumáticos. Aí, lá pelas tantas, de um modo ou de outro, chegou esse assunto. Esse assunto. Olha só como eu não estou nem mencionando o tema. Chegou esse assunto. Aquele assunto. E aí, ele já foi dizendo o que ele tinha feito, por que ele tinha escolhido assim, assado, que não entendia a minha escolha. Aí eu falei, esse é um assunto tão longo. Você não devia ter escolhido esse aí, que até já te deu uma pernada no passado. Pois é, mas foi em mim, né? Não foi em ti. Eu faço o que eu quero com as pernadas que eu levo. Eu perdoo, eu passo a mão na cabeça. Eu digo, não faz mais isso outra vez, garoto. E a gente segue. Se eu não tivesse vivido assim, eu teria morrido há muitos anos. Eu vou ficar ainda velho, mais do que eu pensei que ia ficar. Eu já estou muito mais velho do que eu pensei que ia alcançar. Eu ainda vou chegar aos 90. Não brinquem disso comigo. Olha o que eu passo, hein? Esse cara não morre nunca, vai sempre indo adiante, está lá. Porque eu não sei odiar, não sei não perdoar, não sei encarar, sei apanhar, sei sofrer, mas não consigo me amargurar, nem guardar nada ruim dentro de mim. Meu coração anda limpo, graças a Deus. Então, o inimigo era meu, foi perdoado. O que você tem a ver com isso? Não, mas a economia. Aí eu sou formado em economia. Eu digo, eu sei. Aí me deu uma aula de economia. Eu digo, mas escuta, você fez a escolha que fez por causa da economia? Foi. E a sua? Eu falei, por causa dos 33 milhões de pobres. Por causa de 35 milhões de pessoas que ficaram abaixo da... 33 milhões de gente sem ter o que comer e 35 abaixo da linha da pobreza com insegurança alimentar. Por que eu fiz? Eu posso sair te nomeando. Eu fiz por tudo que não sou eu, porque por mim, se essa tua economia prevalecesse, era bom para mim. Mas eu não estou olhando para o meu umbigo. Tem 210 milhões de outros umbigos no país além do meu. O meu eu dou jeito, eu aguento trancos. Eu estou pensando em vida, em morte, em fome, em saúde, em educação, em gente que rompa a bolha da miséria e tem uma chance ao sol. Eu estou pensando nas oportunidades que o Evangelho veio para dar às pessoas, abrir ouvidos, abrir olhos, ajudar a compreensão, o entendimento, facilitar as relações, produzir compaixão, misericórdia, solidariedade, um ajudando o outro. Esse é o Evangelho, é isso do que eu me ocupo. Foi a isso que eu dei a minha vida e não a um projeto econômico. A minha vida foi isso, e é isso, e será isso. Aí ele disse, não, mas eu não poderia fazer essa escolha pensando só nessa categoria. Eu falei, interessante, que era a única categoria que Jesus colocava acima de todas as coisas. O resto era o que ele chamou de abominação diante de Deus.
O que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Mas é melhor a gente mudar de assunto, porque isso não vai nos levar muito longe. Essa economia vai nos levar à pobreza espiritual absoluta. É melhor parar aqui. Aí Jesus diz: hipócritas, vocês são funcionais, vocês são bons de economia, vocês sabem das coisas, vocês não perderam a habilidade digital. Quem era formado em TI não desaprendeu, engenheiros não emburreceram, apesar de tudo quanto contra o Evangelho decidiram e escolheram. Hipócritas. Vocês vão me dizer que não conseguem discernir essa hora? E por que não julgais também a vós mesmos? Porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Vocês precisam que alguém diga a vocês o que é verdade e o que não é verdade a essa altura da vida. Por que vocês não discernem por vocês mesmos o que é verdade, o que é justiça, o que é a pauta de Deus para a vida? Quando fores ter com o teu adversário, com aquele que pensa diferente de ti, quando tu fores com o teu adversário ao juiz, ao magistrado, a quem julga, esforça-te para te livrares desse problema antes. Não leva esse tema para diante do juiz, não. O magistrado aqui é o único juiz. Dá um jeito de tu te reconciliares com aquele que te chama de inimigo, ou que te trata como adversário, e que te olha com intolerância. Não leves isso para diante do magistrado, porque senão não vai sobrar ninguém. Esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. Resolve isso enquanto tu estás vivo, andando aqui e agora, para que não suceda que ele, o teu adversário, a quem tu não perdoaste, te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, ao oficial de justiça, que te recolha à prisão, ao cárcere. E eu digo que tu não sairás dali até que tu pagues o último centavo. Hipócritas. Escolham. Vocês são todos funcionais. Ninguém aqui perdeu o juízo nem a cabeça. Todo mundo aqui tem condição de escolher o que é melhor. O que não maltrata os outros. O que desmaltrata a vida. Todo mundo sabe. Não é possível que subitamente as nossas mentes tenham se esquecido do Evangelho por inteiro e por completo. Que do Evangelho tenha sobrado exclusivamente o nome Jesus, sem caráter, sem conteúdo, sem compromisso consigo mesmo, com sua história, com sua encarnação, com sua cruz, com a sua ressurreição, com aquilo pelo que ele deu a vida. Não é possível que você tenha alguma justificativa para criar uma esquizofrenia desse tamanho, a não ser o diagnóstico da hipocrisia. Por que vocês não decidem por vocês mesmos o que é bom, o que é verdade, o que é justo? Vocês sabem tanta coisa. Esqueceram? Esqueceu contra si mesmo. Não se esqueça de que cada um de nós é o personagem que escolher ser no Evangelho que está sendo escrito pelas nossas vidas. Repita comigo. Cada um de nós é o personagem que decidi ser no Evangelho que está sendo escrito pelas nossas vidas. Porque além desses 4 evangelhos que nos contam a vida de Jesus, tem todos esses outros evangelhos que contam
que tipo de evangelho a gente escolheu viver, pelo qual a gente fez opção. E opção contra tudo que a gente sabia, mas que escolheu por conveniência, que Jesus batizou pelo nome de hipocrisia. Qual é o evangelho que será escrito a seu respeito? Ele está sendo escrito por anjos e por homens. Todos os dias eu entrego a minha vida de novo, dizendo: Jesus, não deixa que a história da minha vida fale de um evangelho contra o teu, contra aquilo pelo que tu vieste, tu te deste, tu ensinaste, tu morreste, tu ressuscitaste, tu voltarás. E porque tu me ungiste, e nos ungiste e nos preparaste, não deixa que a minha vida seja uma falsificação desse evangelho. Por favor, que a tua misericórdia se derrame sobre mim, sobre os meus irmãos e irmãs, e que as nossas vidas façam a escolha de sermos os personagens para os quais Jesus dirá: bem-aventurado, que estava vestido com lâmpada saindo pelos olhos, com a mesa posta, a quem eu terei o prazer de dizer: senta aqui dessa vez, deixa que eu quero te servir. Ou se eu quero ser desses outros, que mesmo sabendo a vontade plena do meu Senhor, decidiu escolher fazer e realizar o seu próprio capricho, e passar a vida abraçado aos carcereiros da existência, porque dependendo da escolha que você faça, ou você é acompanhado por anjos, ou você é acompanhado por carcereiros espirituais que tiram tua paz para sempre. Só para terminar com o Leviatã do Jorge, eu sou um monstro com o qual Deus decidiu brincar. Sou eu. O Leviatã, o que é uma figura mítica, e nem tão mítica assim, ele deixou de existir desde que a nossa história catalogada existe para cá, que é de muito pouco tempo. Até há 500 anos atrás, o pessoal pensava que a Terra era plana, que se pegassem uma caravela portuguesa e fosse até o fim do mar, podiam cair no abismo. Um tema que foi até ressuscitado nesses últimos anos, com muita veemência científica. Aquela Terra plana. E, pois bem, até há 500 anos atrás, ninguém sabia como era o mar, nem o que tinha lá, nem onde ele terminava, nem até onde ele ia, nem com que ele se encontrava. E o Leviatã existiu, ele morreu. Muita vida submarina já desapareceu também, e não foi só o homem que matou, houve outras catástrofes. Nós não tivemos só o dilúvio. Antes do dilúvio, e antes da própria presença do Homo sapiens sapiens, a gente teve 4 grandes extinções em massa da vida animal e florestal e de todo tipo na face da Terra. Muitos entes morreram antes da gente abrir o olho na Terra. Alguns remanesceram, entraram nos contos dos mitos. Mas uma coisa é certa, o Leviatã era brincadeira. Se Deus consegue lidar comigo, o Leviatã era um petzinho, um gatinho cheiroso, charmoso e gostoso. Trabalho, quem dá sou eu, é você, somos nós. E ele insiste em nos tratar, pegar esses monstros e pentear outra vez, botar a gente no colo, tirar toda essa piolhada nojenta, essas perebas, essas impinges, essas doenças, essas crostas, essas
cracas da nossa alma, insiste. E pega, e pega, e pega. Então eu queria só dizer o seguinte: não desista de você mesmo, porque o Senhor não desistiu, tá bom? Não importa a escolha que você tenha feito. Nós não estamos aqui como outros já fizeram, dizendo que quem escolheu diferente está perdido. Não, só escolheu diferente. Talvez errado. Mas eu nem digo isso, foi só diferente. O que importa é que você ainda está aqui. E o que importa é que você ainda pode escolher que personagem você quer ser. Qual é o que você quer ser? Hoje em dia a situação está tão difícil que Judas Iscariotes passou a ser um dos bons exemplos do Evangelho. Que teve pelo menos a coragem de se suicidar, né? O cara chegou a morrer, traí, pequei traindo sangue inocente, matei o inocente. Ele nem falou, o Filho de Deus, sangue inocente. Já era o bastante. Botou uma corda no pescoço, pulou lá de Alcedama, a corda arrebentou, quebrou o galho, saiu rasgando o ventre todo até lá embaixo, na direção do inferno de Geena, que está lá embaixo de Alcedama. Esse Judas Iscariotes teve essa dignidade, não aguentou ficar uma noite com a consciência pesada. Agora, tem gente aí falando em nome de Jesus e da Bíblia há anos e anos e anos. Quando eu me converti, eles já estavam aí, alguns deles. São matusalêmicos, são seres de uma longevidade que só gente muito ruim tem. Porque gente boa frequentemente vai antes do que a gente gostaria que fosse, né? E tem uns por aí que não vão jamais. E vão ficando com uma tinhosidade de fazer o mal enorme. Agora, eu e você podemos escolher que personagem eu e você queremos ser. Que personagem você quer ser? Lembrando que Judas Iscariotes não vale mais, porque ele melhorou tanto em comparação com aquilo que a gente tem em volta, que ele está em estado de beatificação, pré-beatificação vaticana, o nosso irmão Judas Iscariotes, porque era um cara de consciência rápida, sensível, não aguentou uma noite de tormento, então deu logo um fim a si mesmo. Eu traí, não fez nada, sangue inocente, limpo, puro, justo e bom. Enquanto tem gente dizendo, em nome de Jesus eu te digo, você vai para o inferno, seu Judas Iscariotes. E Judas diz, olha, está amarrado em nome de Jesus. Eu estou te amarrando, Satanás. Judas, meu Deus. A gente pode piorar tanto que outras pessoas melhoram em face de nós mesmos, você entendeu? Veja só quanta gente melhorou comparado com você. Não faça essa comparação, não. Agora, tragicamente, o mundo melhorou comparado com a igreja. Melhorou. Você vai ter a coragem de dizer que eu estou enganado? Que eu estou exagerando? Meu Deus! Na mesma proporção do que eu perco de crentes, eu ganho de ateus, de agnósticos, de gente que vem de outro lado. Era isso que eu queria, não sabia. De todos os lados, gente inimaginável e impensável. E que vai abrindo o coração, dizendo, era isso que eu queria, era essa escolha que eu queria fazer, eu só não sabia que era possível ser assim. O que você escolhe? Que protagonismo, que é a outra palavra da hora, que protagonismo você quer ter no Evangelho que está sendo escrito pelos passos da minha e da sua vida?
Vamos ficar em pé. E eu espero que, apesar de você ter vindo hoje à noite, ter me sofrido hoje à noite, como vocês viram, eu não vim pregar, eu vim conversar, porque mais do que qualquer coisa, fugindo a todo modelo de pregação, eu só quis conversar e abrir meu coração com vocês. Apesar de terem me sofrido hoje, eu espero que vocês voltem amanhã. Meu Deus, ele acabou que ele deu um beliscãozinho. Ele não deixou de dar um beliscão. Não sei se eu vou voltar amanhã. Passe um mertiolate e apareça amanhã às 10 horas da manhã, que eu estou te esperando aqui, tá bom? E convide mais outras pessoas e alguns amigos. E fique sabendo, graças a Deus, é verdade o que está escrito no pescoço do Neymar. Tudo passa. Inclusive as memórias deste ano e dos anos que passaram. Graças a Deus, tudo passa. Aprendam a sofrer pelo Brasil como eu, que não sinto nada. Absolutamente nada. Eu estava falando para o Marcos, vindo para cá, que eu parei de sofrer pelo Brasil em 1982. Eu parei. Eu já tinha parado de sofrer em 70, me converti em 73. Aí eu não tinha mais tempo para nada. Era só de joelhos, jejuando, orando, jejuando e orando. Era o tempo lá com papai. Quem me discipulou mesmo foi meu pai, né? O reverendo Antônio Elias, e o Israel teve uma parte muito importante em aspectos da minha vida, especialmente no que diz respeito à libertação de demônios e tudo mais, que eu fui aprendendo desde o segundo dia de conversão com meu pai e com o Jael. E a gente ia junto, eles me pegavam e me levavam para expulsar demônio, assim, a granel, em Manaus. Era demônio que não acabava mais, era demônio de verdade, não eram esses demônios da Universal, não. Que tudo aquilo ali eu saio, você levanta que a calcinha está aparecendo, todo mundo arruma na hora. Que eu já fiz endemoninhada, ficar boa, dizendo, filha, tua calcinha está toda de fora. Levanta, garota. Aí, o que foi? Estava vendo? Eu digo, não estava não, mas eu sabia que você também não estava possessa. Então, não era nada. Vamos parar de arte. Então, o monstro tem seu lugar no colo de Deus, e no carinho e no amor de Deus. Agora, não brinque disso, porque Jesus não brincou disso. Bem-aventurado aquele que estiver pronto e com as luzes acesas, com a mente lúcida, porque ele vai ser servido. E o seu Senhor dará a ele o que ele nunca nem imaginou que receberia, para além de tudo aquilo que pedia, pensava, sonhava ou podia divisar. Agora, não brinque de usar o meu nome, nem de maltratar os meus filhos, os meus servos, os que não sabem discernir, porque você vai ter a sua medida de acordo com a sua consciência. E não brinque disso, porque não se brincará disso com você. Deus tem Leviatã como pet, mas não tem hipócrita como pet. O que a gente tem que ir para casa sabendo é disso. É fácil para Deus ter um Leviatã, um crocodilo gigante, um bicho de eras, paleontologicamente falando, ainda nem percebidas por nós. É fácil, ele criou tudo. É o Deus da barata. Qual é a mulher aqui que diz amém? Tem alguma mulher aqui que diga aleluia, glória a Deus, eu amo barata? Tem alguém que tenha barata como pet? A pessoa prefere ter um crocodilo como pet, mas uma barata não. Especialmente a tua mulher. Quando eu pego uma barata assim, levanto a bichinha viva, a minha mulher tem que sair
parece que eu estou pegando um monstro pela mão. Tem muito gambá, saruê lá na nossa casa, no jardim, muito mato, muita água, muita coisa. Eles fazem os ninhos por lá. Aí, às vezes, alguns entram em casa. E aí, aquilo é gostoso, sabia? O nome daquilo na minha terra é mucura. E uma mucurinha, não sei se você já comeu uma mucura. No interior, um gostinho de galinha, uma delícia, sabe? Uma galinhada goiana boa, gostosa. E aí, às vezes, entra a minha mulher, fica com mais medo da barata do que do saruê. Aí eu pego o saruê, eu vou lá, cuidado que ele abre a boca, ele realmente é agressivo. Pega gato aquilo ali, quando está grande, ele é forte. Aí eu digo, tá bom, para você não ter medo, porque é só pegar por trás, assim, dar uma patolada por aqui, levanta, que o bicho não vira. Aí você põe onde você quer. Por isso é bom ter nascido no Amazonas, você aprende muita coisa. Aí, para você ficar calmo, eu sempre pego um paninho, aí eu vou justamente na parte em que não tem problema nenhum, que é no pelo. Mas aí eu pego ali, ela, tá bom, com um paninho, aí eu vou, boto lá fora. Você não vai matar? Eu digo, eu vou matar um bicho desse, meu Deus. Um bicho desse eu como, mas eu não mato, não. Vai procriar. E a tua barata, eu também só mato quando você está aqui, porque quando você não está aqui, eu pego e jogo ela ali. Tem gato à beça, tem rato, tem saruê, tem um monte, tem um equilíbrio nesse bioma aqui, está tudo equilibrado, exceto por você, com relação à barata. É o grande desequilíbrio ecológico da região. São as mulheres e as baratas. Mas é muito mais fácil. É muito mais fácil. É possível ter um Leviatã como pet. E o texto do Salmo 104 diz que ele criou para nele se alegrar, para nele folgar, não é? Para que com ele se divirta. Agora, com o hipócrita, a gente não vê Jesus dizendo, não esqueçam de convidar todos os hipócritas, por favor, porque eu estou querendo ter um jantar gostoso. Chamem o máximo possível de hipócritas. Ele manda chamar cego, coxo, aleijado, leproso, paralítico, gente com todas as deficiências, meretrizes, prostitutas, que nos precedem no reino dos céus. Ele disse isso comparando com os hipócritas. Disse aos hipócritas, em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Com Leviatã é fácil, mas com hipócrita não dá. Jesus, é contigo que nós estamos, é diante de ti que nós vivemos. Eu não tenho nenhuma outra vida para viver a não ser esta. E eu não quero nada a não ser que tu me preserves para viver a vida que tu me tens dado, com a palavra do Evangelho queimando, ardendo, como fogo no meu coração, no coração de todos os teus filhos e filhas, que te amam e que te servem e que te amam no serviço que fazem ao seu próximo e a todo outro semelhante. Por favor, tira todo esse ódio, essa amargura, esses ressentimentos, essas irreconciliações, essas raivas, essas iras, esses sentimentos de traição mútua. Tira tudo isso, que o teu fogo queime isso, que a divisão que haja não seja entre aqueles que podiam não estar divididos, mas que só haja divisão entre luz e treva, entre bem e mal, entre justiça e injustiça, entre equidade e iniquidade,
entre verdade e mentira, e não entre pessoas que têm tudo para saberem as mesmas coisas, para amarem do mesmo modo, para crerem sem duvidar e para se entregarem sem qualquer que seja a decisão titubeante ou duvidosa. Dá-nos a alegria de sermos ofertas vivas no teu altar, gente que não tem outra coisa a fazer a não ser cumprir na própria vida a alegria de te obedecer, de te servir e de amar uns aos outros. Eu peço que tu tenhas feito alguma coisa no coração de alguém aqui, que saia daqui hoje disposto a derrubar muros de separação, a derrubar impedimentos, a abrir o coração, a não levar consigo nenhum adversário para o juízo, a não carregar nenhum inimigo para o dia da luz e da verdade. Porque quem se amazia com a inimizade se torna inimigo do amor de Deus. E salva-nos desse engano que parece ter tomado conta do coração de milhões que estão fazendo isso, supostamente amparados na fidelidade ao teu nome, contra o próprio evangelho que tu nos deste para obedecer. É o que eu te peço que tu realizes no meu coração e no coração de quem quer que queira, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Eu não estava em condições de realmente pregar hoje, eu queria só conversar com vocês. Eu fui honesto com o meu coração. Amanhã eu espero todo mundo aqui e, se Deus quiser, a gente vai pegar um texto e vamos falar a respeito dele, tá bom? Então, guardem, mas guardem, porque tudo que vocês ouviram aqui é evangelho puro, 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 puro e puro. Não dá para ficar mais puro do que isso. Entenderam? Que o Espírito de Deus assente essa palavra de graça, de amor e de reconciliação em nós. Um beijo para todo mundo. Eu estou vindo de uma Covid, eu passei pela Covidona sem pegar. Com 4 vacinas, eu fui ao Rio para um monte de coisas mês passado e peguei essa BK1, variante da Ômicron. Graças a Deus atacou só as vias superiores, mas o bastante para eu adiar minha vinda. Eu teria vindo dia 5, mas não estava em condições, e a minha mulher não veio nem hoje, porque ela ainda está muito arriada e chumbada. E alguns amigos nossos pegaram e ficaram ruinzinhos mesmo. Ninguém foi hospitalizado, mas uma amiga mais nova do que eu, 10 anos, com quem eu tinha acabado de jantar, 2 dias antes de eu saber que estava, fiquei logo preocupado, liguei para ela, falei: fulano, olha, eu estou com Covid, faça um exame aí, você e o fulano. Aí ela disse: não, eu já fiz, não foi por tua causa não, porque eu estou recebendo muita gente aqui para trabalhar comigo, eu já fiz 2, eu estou sem. Eu digo: então é bom que não foi de mim, se você pegar. Aí, quando foi 2 dias depois, ela me ligou: Caio, não foi de você, mas eu peguei, não estou nem conseguindo subir as escadas. É ruim assim mesmo. Eu falei: é ruim a beça, mas o teu está um pouco pior do que o meu, porque eu sou 10 anos mais velho do que você e 100 vezes mais rodado. E eu estou subindo escada tranquilo. Agora, tem um monte de outros achaques, inclusive aqueles de toalete, que você fica com aquela avidez toaletal, sabe? O cara fica com um vínculo profundo com as coisas privadas. Que Deus nos abençoe. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Jorge. Obrigado, meu querido Brega amado.
changos de sabores, o som da poesia acalentou meu coração. Nos vitrais eu via o vulto das pessoas, a face que se erguia, um céu de coisas boas, a prece que se ouvia em forma doce de canção. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão, e despertar do sono, e semear paisagem, e não temer a escuridão, e repensar o tempo, saborear o vento, a mais profunda oração. Amanheceu domingo, um dia ensolarado, nosso hino antigo que vem do templo ao lado, que é como um velho amigo a me falar de um tempo bom. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão, e despertar do sono, e semear paisagem, e não temer a escuridão, e repensar o tempo, saborear o vento, a mais profunda oração. A catedral do dia se iluminou de cores, aí de alegria, changos de sabores, e o som da poesia acalentou meu coração.